Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente e que a paz de nosso Mestre Jesus transborde os nossos corações e que nós possamos ter os nossos corações abertos ao entendimento do que nós vamos estar conversando essa noite. Deus nos deu o livre-arbítrio e o poder de decidir entre o bem e o mal, o amor e o ódio, o orgulho e a humildade. Palavras soltas ao vento, ações impensadas, danificam as relações entre as pessoas e a nossa relação com o Criador, por termos infringido suas leis. Então, nós estamos vivendo uma fase extremamente difícil, porque a gente encontra problemas para a gente enfrentar no dia a dia em todos os lados. É no serviço, é no trânsito, é o tempo que está rebelde demais, às vezes muito quente, às vezes muita chuva, enfim. É problema com filhos, é problema com netos, problema de tudo quanto é tipo de coisa. E eu entendo que nesse momento de transição que nós estamos vivendo, é Deus, eu entendo dessa forma, é Deus testando a gente para saber se a gente está firme nos nossos ideais crísticos e se nós estamos de fato fazendo o nosso melhor para sermos merecedores de uma terra renovada. É assim que eu entendo. Então, diante de todos os problemas, façamos sempre o nosso melhor, por mais difícil que seja. Em contato com pessoas, ora teremos que perdoar, ora teremos que buscar o perdão, e por que não dizer que teremos que nos perdoar, né? Então, a gente tem que ter a consciência, os outros erram, é problema dos outros. Vamos tentar fazer o nosso melhor para poder estar próximo, sempre da melhor forma possível. Essa história de, me magoou, me quebrou no meio, deixa isso de lado, isso é orgulho. Então deixa isso de lado. Tente, apesar dos chutes que se leva dos outros, vamos tentar sempre fazer o nosso melhor. E vamos reconhecer os nossos erros. Uma vez que nós estamos estudando constantemente o Evangelho de Jesus, vamos entender, vamos buscar o entendimento daquilo que acertamos, daquilo que erramos. E se erramos, nós precisamos buscar o perdão dos outros, sim, e por que não dizer o nosso próprio perdão? Porque às vezes o tempo todo a gente está convivendo com aquele remorso que foi gerado em função de atitudes erradas nossas. Então nós precisamos aprender a nos perdoar. Então nessa oportunidade vamos estudar sobre o perdão que é abordado no Evangelho nos capítulos 10, 11 e 12. Olha a importância do perdão. É bem vasto esse tema. Então, tudo começa quando a gente se sente decepcionado, ofendido, ou quando a gente ofende com palavras e atitudes impensadas. Aquele momento em que você está com o sangue quente, você ouve umas besteiras, você fala também umas besteiras. Então, diante das besteiras que a gente ouve, é melhor se calar. Chico Xavier já falava isso. Diante dos impropérios que você ouve, cale-se. Porque quanto mais você fala com uma pessoa nervosa, mais você se enrola. Porque você não está preparado para aquilo, mas ela está preparada para aquilo. De alguma forma ela está infeliz. E ela quer passar aquela infelicidade para você. Então não permita que isso de fato aconteça. O que é o perdão? É a ação humana de coração para se livrar de ressentimentos, ofensa, dívida, raiva, rancor ou qualquer outro sentimento negativo sobre uma pessoa ou sobre si mesmo, que é o sentimento de culpa. Sobre si mesmo é o sentimento de culpa. É purificar a alma, eliminar a sujeira acumulada para o nosso bem. Então, como é que funciona esse perdão? De início, você perdoa. Perdoa, você limpa aquilo, você não vai ficar carregando aquilo. Para que você vai ficar remoendo o tempo todo aquilo que aconteceu com tantos detalhes? Não, porque às 14h25 ele me ligou e falou isso, falou mais aquilo para mim.
tantos detalhes que você guarda dentro de você, isso pesa. Isso pesa. Isso machuca a gente o tempo todo. Então, livre-se desse entulho. Jogue isso fora, perdoa. Perdoa. Você não está falando que o errado está certo, mas você está se poupando. Perdoa. Deixa a coisa fluir. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, ele falou para o seu Atílio Campanini, que era o presidente da USE Distrital lá da Lapa, em São Paulo. Ele falou, Atílio, eu tenho tantos problemas. Ele falou, meu filho, é o seguinte, para cada problema que você tiver, pega um saco bem grande e coloca um tijolo. Tem 10 problemas? Põe 10 tijolos. Tem 100 problemas? Põe 100 tijolos e carrega. Carrega o saco para lá e para cá. A hora que você estiver cansado de carregar todo esse peso, você vai pensar, pô, mas cada tijolo é um problema. Então eu preciso começar a eliminar esses problemas. Você elimina os problemas e para cada problema que você elimina, você joga um tijolo fora. E você percebe que a coisa começa a ficar mais leve. Então, perdoa. Perdoa. Limpe-se de tudo aquilo. Não fique rememorando aquilo como uma grande história. Porque não é. Aquilo só te machuca. Para que serve o perdão? O perdão nos liberta das amarras que pesam negativamente em nossas vidas. E, para quem perdoa, isso denota inteligência emocional e amadurecimento pessoal. Por que não perdoar? Por que não se livrar de tudo aquilo que está espizinhando o nosso coração? Temos na oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado. Nossa libertação, nosso alívio. Então, vamos observar mais as orações. A oração de São Francisco. Cantar ela é lindo demais, mas é preciso interpretar as palavras que existem por trás daquela oração. Essas palavras nos mostram aquilo que a gente tem que fazer para viver de uma forma adequada, para cumprir o nosso destino enquanto nós estamos aqui. Qual o benefício do perdão? Alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, faz bem à mente e dá paz ao coração. E você sabe muito bem que diante de um problema, principalmente os problemas de família que são mais constantes, a gente sabe que a pressão vai lá em cima. E você fica rememorando aquilo o tempo todo, você fica nervoso. Aqui por dentro, nos braços, no peito, no estômago, parece que está vibrando assim. Isso são as nossas células que estão recebendo um impulso negativo em função daquilo que nós estamos pensando. E isso mais tarde, não demora muito, vai trazer consequências terríveis para nós. Doenças. Para o nosso bem-estar, o antídoto a toda ofensa é o perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Ora, não necessariamente teremos misericórdia desses que pecaram contra a gente, ou daqueles com quem nós estivemos em algum entrave, não necessariamente isso, mas nós também somos factíveis, nós também erramos o tempo todo. Basta dizer que nós estamos num mundo de provas e expiações, nós não estamos num mundo feliz, nem num mundo ainda de regeneração. Não sabemos nem se seremos merecedores de estar num mundo de regeneração. Então, a gente precisa perdoar, porque nós vamos precisar em algum momento do perdão de alguém, que nós também erramos. O que acontece se não tivermos limites e agirmos de forma inconsequente? Às vezes a gente é novo, às vezes nem tão novo assim, mas a gente acha que pode tudo. Acha que é o Superman, que tem o peito de aço, pode tudo, manda, os outros obedecem. Não é bem assim. Então, se a gente agir de uma forma, não tivermos limite e agirmos de uma forma inconsequente, conviveremos com o arrependimento. Aquela cena nos acompanhará por muito tempo, mesmo que nós peçamos perdão, mesmo que sejamos perdoados. Por quê?
Porque a pessoa que já tem um certo desenvolvimento, já conhece bem o Evangelho, estuda o Evangelho pelo menos uma vez por semana em casa, mas estuda com afinco, não é livro para você ficar abrindo aleatoriamente, ler um trechinho, li um trecho tão bonito e dormi que nem um anjo essa noite. Não é para isso o Evangelho. O Evangelho é para você abrir ele desde o início e estudar. Terminou de estudar? Volta a estudar. Até que aquilo esteja arraigado no seu peito. Até que um dia você se deite e comece a fazer aquela autoanálise para saber se tudo que você fez naquele dia esteve de acordo com o Evangelho ou não. Se não esteve de acordo, vá tentar consertar no dia seguinte. Se esteve de acordo, durma em paz. É assim que funciona. Quando se trai alguém sob quaisquer circunstância, o maior traído somos nós mesmos. Não traia, não seja inconsequente. Traição entre um casal é uma coisa muito triste. Traz consequências desastrosas. Traição de um funcionário com o chefe é uma coisa muito triste. Traição de um chefe para com um funcionário é uma coisa triste. Briga de trânsito, quando você se distrai, a pessoa te pega pelas costas. Traição é uma coisa triste. Então devemos evitar traição sob quaisquer ponto de vista. Todas elas devemos evitar. Porque é o que eu falei, se a gente tem um pouquinho mais de conhecimento com relação ao Evangelho, traímos, de alguma forma. Amanhã ou depois, tudo isso vem à nossa mente, principalmente se a pessoa que nós traímos, independente de quem quer que seja, nos trata bem. O remorso pega fundo. Nessas horas o remorso pega fundo. E você vai desejar que a tua vida fosse possível ser rebobinada para você começar tudo de novo daquele ponto em que você errou. Então evite isso. Despenda a sua melhor energia dentro das suas melhores atitudes. O que acontece com a falta de perdão? Com a falta de perdão, obviamente, não seremos perdoados por Deus. A lei de ação e reação, né? Basta a gente interpretar a oração do Pai Nosso. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma outra oração que nós devemos interpretar cada palavra. Não é simplesmente rezar, orar como um papagaio repetindo palavras, mas ela deve ser interpretada. Tem um fundamento muito grande ali, e ela só vai ter valor de fato no momento em que você estiver fazendo uma oração e estiver interpretando tudo aquilo. Aí sim, o teu sentimento consegue chegar aos céus. E de lá os bons anjos distribuem isso da melhor forma possível. Mas é preciso coração e interpretação. Nós não podemos colher aquilo que nós não plantamos. Então nós devemos fazer sempre o nosso melhor. No Evangelho, capítulo 11, tem amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem sem esperarmos reciprocidade. Com a falta de perdão por nossa forma de pensar, nós vamos ter obsessão. Pensamentos doentios atraem espíritos de baixa vibração. E quando a gente tem esse tipo de pensamento doentio, não adianta nada você procurar o centro espírita. O centro espírita não é uma tenda de milagres. Ela é uma tenda de educação. O centro espírita se faz presente na nossa vida para nos dar a educação necessária. Nós vamos nos reformar intimamente para não mais incorrermos em muitos erros e possíveis erros mais à frente. Então você vai no centro espírita a primeira vez. Vou lá porque lá resolve tudo. Vai lá, entra no atendimento fraterno. O atendimento fraterno te encaminha para passes. Dos passes, a tua ficha vai para o setor de desobsessão. A desobsessão acontece. Mas se você continuar agindo da mesma forma como você sempre agiu, obsessores tem aos montes por aí. Aos montes.
Basta você pensar negativamente para você estar com ele ao seu lado. E dependendo das pessoas como elas pensam na sua casa, esse obsessor te acompanha até em casa e lá em casa ele faz a festa. Por quê? Porque ele não tem instrução. Não teve oportunidade ainda de ter a instrução necessária. Então, temos que tomar cuidado. Com a falta de perdão, sofreremos doenças emocionais, loucura, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que podem levar ao suicídio. Tudo isso vai crescendo como uma bola de neve. E quando você vê, você está numa situação que nada mais resolve. Então a gente precisa ter cautela com relação a isso. O Evangelho sempre fala para nós fazermos sempre o nosso melhor. A origem das doenças emocionais. Você tem problemas com vizinhos, irmãos, chefe, enfim. Você guarda ressentimentos, rancor, não perdoa e vai seguindo. Vamos ao médico e temos um diagnóstico grave, porque agimos contra as leis de Deus. Deus é mau? Não, de jeito nenhum. Deus é muito bom, infinitamente justo e bom. Deus está mostrando o tempo todo, principalmente através dos ensinamentos do Evangelho, o caminho que nós devemos seguir. Mas se mesmo assim a gente acha que isso não funciona e o nosso ego fala mais alto, não, eu vou resolver isso à minha maneira. Pronto, está a desgraça feita. E aí vem as doenças. Por quê? Porque você ignorou o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Foi tentar resolver do seu jeito, não deu certo. As doenças vêm porque Deus mesmo assim está te avisando. Filhinho, você está no caminho errado. Muda teu rumo. Então, a gente tem que ceder, antes que seja tarde demais. Com a falta de perdão, sofreremos doenças físicas, dores musculares, hipertensão, câncer. Eu tenho casos assim na família. Teve câncer, teve problemas, depois de 10 anos, a pessoa se foi de câncer. Não teve jeito. Você, como espírito encarnado, somatizou energias negativas que agora começam a interferir diretamente no seu corpo, porque o corpo é o filtro do espírito. Então, tudo que acontece com a gente, quem sente primeiro é o espírito. Nós, como espíritos. E tudo aquilo de ruim que nós sentimos, nós passamos para o corpo, porque quem está drenando todas essas coisas ruins é o corpo. E o corpo é que vai sofrer as consequências. Então, aquele altar do Espírito, que é o nosso corpo, que Deus confiou a nós, nós temos que zelar por ele, através das boas ações, bons pensamentos, estudos. É a mesma coisa que você ganhar um carrão 0 quilômetro, sair por aí dirigindo e bater em todo mundo. Na primeira saída você já acaba com o carro. Se a gente fizer as coisas de qualquer jeito, e as consequências vierem sobre nós, nós vamos estar procedendo da mesma forma com o nosso corpo. Quem perdoa é saudável, alegre e feliz, porque o perdão beneficia não quem o recebe, mas quem o oferece. Ora, quando a gente oferece o perdão a alguém, mesmo que seja difícil, mas você se sente tendo se livrado de um peso. Eu vou contar uma história para vocês. Aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa durante 24 anos. O Flávio conhece essa história. Trabalhei numa empresa durante 24 anos. E eu sentia que a coisa não estava muito legal. Eu achava que estava mudança de sistemas e tudo mais, eu era da área de TI, eu achava que iam me queimar. Como de fato aconteceu. Alguém me queimou, eu fui mandado embora da empresa. Para mim, depois de 24 anos, foi a mesma coisa que perder o chão dos pés, né? Não encontrava mais. Só 8 meses depois é que eu arrumei outro emprego, por onde eu permaneci mais 15 anos. Um dia, eu estou no meu ambiente de serviço, e a pessoa que me queimou foi no serviço onde eu estava procurar emprego. O sangue ferveu.
Eu cheguei para a pessoa, conversei com ela, mas o sangue por dentro fervendo. Aí eu coloquei o dedo em L assim no rosto da pessoa, falei, cara, só um detalhe, não cruza mais o meu caminho como você fez lá na outra empresa, porque dessa vez nós vamos conversar de forma diferente. Olha o tamanho da besteira que eu fiz. E em função daquilo, em vez de eu me sentir melhor, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. E eu não sosseguei enquanto eu não tomei o telefone e liguei para a pessoa. Ele me fez o mal, eu o ameacei. Eu não olhei a parte superior nossa, que era espiritual, mas eu olhei só o material. Foi pequeno demais daquela vez. Aí eu peguei e falei para a pessoa, fulano, é o Ricardo, eu estou te ligando para te pedir perdão. Mas que isso, cara, tá tudo certo entre nós, não esquenta a cabeça. Eu falei, não, eu não estou passando bem, eu não estou me sentindo legal, eu te peço perdão. Te peço perdão pelo que eu fiz, não foi uma atitude bacana da minha parte. Não, tudo bem, está perdoado. Depois disso, para encurtar a história, nós nos encontramos, estávamos trabalhando em Alphaville, combinamos um almoço. Quando nós nos avistamos, como eu aqui e ele ali na entrada, a gente já foi de braço aberto para um dar o abraço no outro. Almoçamos, conversamos, a amizade seguiu e algum tempo depois, via Facebook, ele relatou tudo o que tinha acontecido. E aí ele me pediu perdão. Ele falou que eu era um homem de verdade e tal, tudo aquelas histórias. E ele me pediu perdão. Falei, cara, fica tranquilo, está tudo em ordem entre nós. Ainda semana passada ele me mostrou a foto do netinho dele que acabou de nascer. Eu morri de alegria por aquilo. Então, é assim, não devemos tomar atitudes impensadas. Quando o sangue estiver fervendo, acalma tudo aquilo e espera que o tempo é senhor de tudo. E graças a Deus deu tudo certo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe, nos ensina que se perdoarmos as ofensas contra nós, nosso Pai Celestial também perdoará os nossos pecados. Pai Celestial, quem que é? É a lei de ação e reação. Deus está dentro de nós, como falam, através das leis, das suas leis que estão dentro de nós. O juiz que vai nos julgar, quem é? É a nossa consciência. Quando a gente perder essa veste material, tudo se descortinar do lado de lá, tudo vem à memória. Então, a gente vai saber em tudo que nós acertamos, em tudo que nós erramos. Mas a grande preparação para os acertos aqui, continuo insistindo, é o Evangelho. Quantas vezes teremos que perdoar alguém que pecou contra nós? Jesus respondeu essa pergunta a Pedro, informando que devemos perdoar até 7 vezes 70 vezes, ou 70 vezes 7. É uma expressão grega que diz que o perdão deve ser ilimitado. Tem paciência, perdoa o tempo que for necessário. Quantidade de vezes que forem necessárias. Pô, mas eu já perdoei e o cara continua insistindo no mesmo erro. Perdoa. Você tem o conhecimento, perdoa. Perdoa o tempo todo. Nós não podemos nos julgar melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Se amanhã ou depois nós estivermos encarnados, se Deus permitir isso, com o conhecimento que nós temos hoje, mas numa civilização de um outro mundo que esteja um pouquinho mais adiantado, nós vamos precisar da paciência deles. Porque quantas coisas nós não sabemos que eles sabem. Ainda no Evangelho, capítulo 5, temos capítulo 10, item 5, reconciliação com os adversários. Jesus aconselhou, reconcilia depressa com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz.
O juiz não te entregue ao ministro da justiça e não sejas metido em prisão daí, pois não sairás enquanto não tiver tudo pago. O que é isso? Se a gente peca contra alguém, se a gente não vai buscar o entendimento com essa pessoa, se a gente não vai buscar se reconciliar com essa pessoa, se a gente não pede o perdão dela, de alguma forma nós vamos ter que ter esse acerto com essa pessoa. E se isso não ocorrer enquanto nós estamos nessa passagem, todos vivos, vai ter que acontecer em outra passagem. Então a gente tem que fazer sempre o nosso melhor. Qual a maneira correta de perdoar? Com grandeza, nobreza, generosidade e humildade, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a fraqueza do adversário. Nunca nós temos o direito de falar: eu te perdoo, mas some da minha frente. Não quero te ver nunca mais. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Você está dando uma oportunidade a pessoa ouvir tudo aquilo que você tem para botar contra ela. Então não faça isso. E também não diga: eu te perdoo virando a cara, saindo de perto. Não, eu te perdoo. Vamos lá para dentro. O que eu posso fazer por você? Toma uma água, toma um suco. Deixa a coisa fluir naturalmente. Se alguém te prejudicou, seja indulgente. Perdoe. Às vezes é difícil a gente pedir perdão para uma pessoa, porque a gente não sabe se a pessoa vai aceitar ou não, não é verdade? Às vezes a gente tem a vontade de ir na direção da pessoa, mas a gente acha que a pessoa vai refutar a gente, vai ignorar a gente. Então nessas horas a gente prepara. Como? Através da oração. Pede para Deus. Pede para que Ele abra os caminhos necessários para que haja o entendimento. E Deus vai te colocar numa situação em que você vai estar próxima àquela pessoa. E naquele momento, você vai conseguir externar os seus sentimentos. E como já está tudo preparado através da oração, ela vai aceitar. Com arrependimento e o pedido de perdão, nos é retirada a pena ou continuamos com o efeito da lei de ação e reação? Allan Kardec, através de seu livro Céu e Inferno, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, nos explica: todos nós erramos. Quando nos damos conta, nós nos arrependemos e passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrepender, sofremos expiação. É a pena imposta para quem vai contra as leis divinas. É a mesma coisa que a gente assinar uma promissória. Nós estamos devendo. Mas isso não basta. Arrependidos pedimos perdão, mas isso também não basta. Devemos anular todo o mal que fizemos com o todo o bem que possamos fazer. É a mesma coisa que você chegar no banco e falar: gerente, me empresta 10 mil reais. Ele fala: tudo bem, eu te empresto, a primeira prestação é mês que vem. Aí você chega lá no banco mês que vem: gerente, desculpa, gerente, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele vai falar: tudo bem, eu te desculpo, mas você continua devendo. Nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que dever, a gente tem que pagar. A gente está devendo, a gente tem que pagar. Errei, quero pedir perdão, mas e se o outro não me perdoar? A gente procura se habilitar diante da pessoa. Então, se ela não aceita, a gente tenta de todas as formas. É como eu falei, a gente tem que preparar aquela pessoa para nos receber através da oração. A gente tem que pedir. E quando a gente estiver se sentindo confortável para se dirigir à pessoa, eu particularmente entendo que esse é o momento de nós agirmos. Nós temos o dever de perdoar e a obrigação de nos reabilitarmos perante o nosso próximo. Existe um ensinamento de Buda que ele diz o seguinte: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. E isso é para tudo na vida. Tudo. Tudo.
Mas você tem que ter foco. Você tem que ter foco. Você tem que querer muito uma determinada coisa que ela aconteça. Mantenha o foco firme naquilo. Tanto para coisa material como para coisas pessoais, isso funciona. Agora, eu peço a vocês, vigiem e orem pelos seus pensamentos. Porque se tiver um pensamento muito ruim em vigor, esse pensamento vai afetar a pessoa a quem ele é dirigido. E isso é um karma que a gente assume, então tomem cuidado com isso. O que fazer para nos libertar do processo da culpa e conseguir o auto-perdão? Por desvarios, o remorso e o sentimento de culpa nos açoitam. Perdoe-se, vá e não peques mais. Foi o que Jesus falou para várias pessoas que tiveram contato com ele. Então, é isso que nós temos que fazer. A autoconsciência e o auto-perdão são duas virtudes fundamentais para a diluição da culpa. O auto-perdão é uma viagem interior para dizer, eu sou humano, tenho o direito de errar, mas não tenho permissão de continuar no erro. Identifico minhas debilidades e não as repito. Eu me desculpo, me perdoo pelo que já fiz e me recupero através da reforma íntima. Às vezes, a gente pensa assim, puxa vida, eu queria voltar aos meus 20 anos com o conhecimento que eu tenho hoje, que aí certamente eu não teria errado tanto, né? Porque demora para a gente perceber os erros que a gente comete, porque tem um momento na vida da gente que a gente acha que a gente está certo em tudo, principalmente se a gente não tem o contato com o Evangelho, né? E aí, quando a gente começa a cair na real, a gente vê quantas coisas ruins nós fizemos, né? Aí começa a bater aquele arrependimento. Então, nunca é tarde para a gente se reconciliar com o próximo e nunca é tarde para a gente realizar a nossa reforma íntima enquanto nós estivermos aqui. E a reforma íntima não é nenhum segredo, além de você estudar o Evangelho e realizar ele, efetivar as realizações no dia a dia. Essa é a reforma íntima. E não olhar mais para trás. Errou, errou. Começa de novo e faz um novo fim. Perdoe-se pelos erros do passado, não tinha como pensar naquela época com a cabeça que você tem hoje. Como perdoar nossos inimigos? Não temos pelos inimigos uma afeição natural. O contato de um inimigo faz bater forte o coração, de maneira exatamente contrária ao contato com um amigo. Não temos contra eles rancor ou desejo de vingança. Perdoe incondicionalmente, sem obstáculo à reconciliação. Deseje o bem, socorra em caso de necessidade. Gente, a gente vem falando tanto das atrocidades políticas que vem acontecendo no país e tudo mais. Mas e se um dia você estiver passando por um caminho, vê um cara correndo, batendo a camisa para lá e para cá, porque abelhas estão pegando ele? Você não vai parar para socorrer? E a hora que o cara entra no carro, que fala que é um político, você vai mandar ele sair do carro? Não. Faz o teu melhor. A cada um segundo suas obras. Nós não precisamos ficar julgando nada nem ninguém. Nós podemos não concordar, não aceitar determinadas atitudes, não querer fazer da mesma forma, mas o julgamento em especial cabe a Deus. Então Deus julga. Como eu falei, a cada um segundo suas obras. Se o pecador se arrepende, devemos perdoar de coração, não só em palavras. Se o pecador não se arrepende, não podemos nutrir raiva para não termos nosso estado emocional dominado por ódio, amargura e sentimento de vingança. O perdão é das almas elevadas, calma, cheia de mansuetude e caridade. O espírita sabe que a passagem atual é um ponto entre o passado e o futuro.
Aí é que está, né? Às vezes, a gente, sabendo que isso aqui é um ponto entre o passado e o futuro, vai Deus saber o que nós fizemos no passado, em outras passagens. A gente não tem essa lembrança viva. Então, às vezes, aquele que nos ofende hoje pode ser alguém cobrando uma dívida, alguém que não evoluiu o suficiente e está querendo cobrar uma dívida de um passado que nos compete. Perdoar. Como perdoar alguém que, dirigindo de forma imprudente ou um assaltante, mata um ente querido? A dor é muito grande, mas devemos perdoar porque o julgamento cabe a Deus. Como espíritas, sabemos que um corpo perdeu a vida, mas o espírito está amparado na espiritualidade. Que a esperança do reencontro seja sempre maior que a dor da perda. Porque a pessoa, sabendo estar em erro, não pede perdão? Tem pessoas que erram o tempo todo se sentindo mais espertas. O problema dela não é errar. O problema dela é quando os outros descobrem o erro dela. Está cheio de gente assim. E aí o que elas vão fazer? Elas não vão parar de errar, mas elas vão tentar aperfeiçoar o erro para que ninguém descubra. E aí o mais tapeado é essa pessoa, que ela acha que está tapeando todo mundo, mas ele não está tapeando a lei de ação e reação. Isso se traduz em orgulho, egoísmo, falta de conhecimento e prática do Evangelho. Não pede perdão porque, mesmo tendo sido pego em erro, julga que deu azar e continuará aprimorando seus erros. Quem se julga absoluto, não perdoa ninguém, não sente nenhum remorso e não busca o perdão dos outros, não é cristão. Entenderá pela dor o que ele não consegue entender hoje por amor. Aquele que é agressivo está de mal consigo mesmo, então ele é infeliz. Desculpemos ele jogar sua infelicidade sobre nós, não permitindo também ficarmos infelizes. Nós não podemos ser contaminados por aquele que está contaminado. Nós precisamos ser mais fortes que isso. Calar, ouvir, deixa sair tudo aquilo, tranquilo. Mas não processa, não guarda aquilo dentro de você. O infeliz é ele. Você não precisa ficar infeliz junto com ele. Desculpemos ele jogar sua infelicidade sobre nós, não permitindo também ficarmos infelizes. Ao desculpar, passemos a entender o que é o perdão. O verdadeiro perdão de início é não devolver o petardo destruidor que vem na nossa direção. Não devolver o mal que nos fizeram. É entender que a pessoa está naquele clima e orar pelo agressor que está dominado pelas forças do mal, igual sentimento que o agasalha. A pessoa, quando está numa situação dessas, nós somos energia. Quando nós estamos vibrando o bem, nós temos espíritos de bem ao nosso lado. Quando nós estamos vibrando coisas ruins, é claro que os obsessores chegam correndo para o nosso lado. Eles querem ver o circo pegar fogo mesmo. Pudera nós termos a oportunidade de vermos esses obsessores ao lado, nós iríamos ver e ouvir o que eles falam, morrendo de dar risada, né? Então nós temos que manter-nos firmes na nossa opinião, no nosso pensamento de bem e deixar tudo aquilo escoar, deixar tudo aquilo ir embora. Não se deixe afligir, não faça dessa pessoa o centro de suas atenções. Tem outros que te amam. Focaliza nisso. A pessoa vai embora e tal. Deixa ela aí, deixa ela... É igual cometa. O cometa passa e a cauda dele está logo atrás. Mas ele vai embora, a cauda vai junto. Deixa ele levar tudo aquilo embora. Não se deixa atingir por aquilo. E dentro de você, perdoa. Vá desculpando, segue orando, porque o tempo passa e você triunfa ante o mal.
Tem um ensino do Cristo que diz: se alguém te bater a face, oferece a outra. Isso significa o perdão. Se alguém estiver falando impropérios, estiver falando coisas que machucam, que ofendem para você, perdoa. Não fale nada naquele momento, mas perdoa e entra em oração. Entre em oração. Fica orando o tempo todo. Você acaba até ficando surdo para tudo aquilo que você está ouvindo e você está entrando em contato com o Altíssimo. E o Altíssimo vai entregar o bálsamo que é necessário para que tudo aquilo se acalme. Cabe a nós nos harmonizar com Deus ou caminhar por nossa conta, errando e sofrendo as consequências de nossas escolhas. Mais uma vez, para todo o mal que nós fizemos, façamos todo o bem que pudermos. E é isso, gente. Então, um Feliz Natal para todos vocês. Lembrando sempre que o aniversariante é Jesus e não Papai Noel, né? E perdoa. Começa perdoando dentro de você. E mais à frente, perdão para a pessoa, que não está pensando. É importante isso para todos nós. Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade.